Eu sou Adriano Wilson. Esse é o Carrapato. A energia elétrica chegou em São Paulo de vez em 1911, quando a empresa canadense Light fechou um contrato de iluminação pública com o governo do estado. Se você fosse uma pessoa rica nessa época, é provável que você estivesse considerando trocar os lampiões a gás da sua casa por uma daquelas novas lâmpadas elétricas que estavam sendo instaladas nas ruas do centro e na Avenida Paulista. Sob a luz dos filamentos elétricos brilhando noite adentro, a cidade agora exalava a modernidade. Se você morasse em São Paulo em 1911 ou 1912, e se você não fosse uma pessoa rica, talvez você trabalhasse em uma fábrica de tecidos. Talvez você já estivesse trabalhando há 8, 9 horas seguidas dentro da fábrica, e quando o sol caísse por trás da Serra da Cantareira, você poderia de repente trabalhar por mais 8 ou 9 horas, porque a fábrica agora tinha energia elétrica e podia funcionar a noite inteira. E então mais maçarocas de algodão passariam por sua mão, e você colocaria mais maçarocas nos tambores que giram a centenas de rotações por minuto, limpando mecanicamente o algodão das impurezas. E o som daquela máquina deveria espantar o seu sono, mas não espanta, e você luta contra ele. E enquanto você leva os carretéis do setor de fiação aos teares, ou talvez dos teares ao tingimento, você desvia do óleo que escapa do motor e respira fundo, e joga para dentro dos pulmões não apenas o ar quente e úmido do interior da fábrica, nem apenas a transpiração dos outros operários, mas também as partículas de algodão que escapam dos tambores. O cotonifício Cresp, na Moca, foi a primeira fábrica de tecido paulista a incorporar a energia elétrica na produção industrial. E se você trabalhasse naquele imenso prédio de 3 andares, com paredes de tijolos aparentes no bairro mais operário de São Paulo, talvez você fosse uma criança. Em 1910, 30% da mão de obra da indústria têxtil de São Paulo era infantil. E em 1919, as crianças já seriam 40%. Mas não eram apenas tecidos que as mãos infantis produziam. Móveis, sapatos e potes de vidro. Alimentos, produtos químicos e metálicos. Bebidas alcoólicas e brinquedos. Armas e charutos. Basicamente tudo o que era feito dava para ser feito por crianças. Na virada do século, a indústria brasileira ampliou a produtividade sobre os ombros do trabalho infantil. Para o dono da fábrica, era um sonho cor-de-rosa, já que as crianças ganhavam um salário irrisório em comparação com os adultos. Para a criança operária, era outra coisa. Se você olhar os jornais da época, para cada notícia sobre o sucesso do novo Brasil que nascia das entranhas industriais, você vai ver 1 ou 2 notícias sobre os acidentes de trabalho com crianças. Meninos como o César Batferri, de 14 anos, que teve queimaduras nas mãos e no rosto em janeiro de 1916, quando um recipiente de água fervente virou sobre ele na fábrica Matarazzo. Ou meninas como Maria Instanzione, de 10 anos, que também se queimou quando um tambor industrial explodiu em outra fábrica têxtil, em 1910. Uma polia de transmissão escapou e fez o marceneiro Vittorio Macari, de 14 anos, sofrer uma fratura exposta no braço direito em dezembro de 1915. E em 1904, Antônia de Lima, de 12 anos, perdeu parte do braço direito em uma máquina de cortar fumo no Brás, em São Paulo. Quando não eram apanhadas pelas máquinas que não sabiam operar, as crianças apanhavam dos feitores das fábricas. O Brasil tinha saído da escravidão no final do século anterior, mas a lógica da escravidão não tinha saído do Brasil. Vito Lindolfo, de 10 anos, foi brutalmente espancado pelo patrão na sapataria onde ele trabalhava, depois de ser acusado sem provas de roubo. O adolescente Francisco da Fonseca, aprendiz em uma fábrica de chinelos, levou várias chineladas no rosto em 1902 por não ter feito com cuidado o trabalho que ele tinha que fazer. Já Antônio Lobardo, de 14 anos, apanhou de cinto por brincar durante o serviço em uma fábrica de sapatos,
em maio de 1905. Em 1917, uma contramestre foi denunciada por puxar a orelha e espancar as meninas que trabalhavam em uma fábrica de tecido e bordados da Lapa. Nas primeiras décadas do século XX, os casos de violência contra crianças se multiplicavam nas páginas dos jornais. Até que, cansadas de apanhar, essas meninas e esses meninos decidiram fazer uma coisa diferente. Maria Antônia Soares tinha apenas 3 anos quando a família desceu a serra e se mudou para Santos, no segundo ano do novo século. José e Paulo, os pais dela, e Primitivo, sim, era esse o nome do irmão mais velho de Maria Antônia, eles todos eram imigrantes espanhóis. Eles tinham chegado ao Brasil pelo Porto de Santos e foram logo para São Paulo, onde o pai e o filho mais velho conseguiram um emprego na polícia. Mas os dois acabaram perdendo o emprego e a família decidiu buscar novos ares no litoral. Agora os Soares se encontravam outra vez com a exuberância da Mata Atlântica, com aquelas brumas espessas caindo sobre o relevo verde enquanto o trem deslizava sobre os trilhos. Santos era nesse tempo uma cidade cosmopolita e eram muitos os idiomas falados na zona portuária. Maria Antônia cresceu no meio da comunidade espanhola, enquanto o Primitivo tentava ganhar a vida na Companhia Docas de Santos. Em 1905, quando a menina tinha 7 anos, os estivadores do porto entraram em greve exigindo melhores condições de trabalho. Eles cruzaram os braços e se negaram a carregar a produção por um dia inteiro. Foi uma fagulha que logo se espalhou. Em alguns dias, os carroceiros, os engraxates e os funcionários dos bondes também estavam parados. As notícias do movimento chegaram a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Era uma afronta que não se podia tolerar. A polícia reagiu como sempre reage nesses casos. 8 dias de confrontos depois, os trabalhadores foram derrotados e centenas deles foram presos. Entre eles, o irmão de Maria Antônia. É impossível saber com certeza como foi aquela noite na casa número 78 da rua Xavier da Silveira, no dia em que Primitivo foi libertado, provavelmente graças a um habeas corpus escrito pelo advogado da União dos Operários. Primitivo era o principal provedor da família, uma família que agora tinha mais 2 crianças, nascidas já em Santos. Em algum momento desses meses conturbados, ele deve ter contado aos pais e aos irmãos que aquelas greves, aqueles combates, aquela prisão, eram todas cenas de um espetáculo maior. Primitivo não estava lutando apenas para ganhar mais, para levar o pão para casa todo dia. Ele lutava pela emancipação da classe trabalhadora mundial. Ele talvez soubesse que, dito assim, aquele sonho parecia um sonho infantil. Mas qual sonho de adulto não tinha sido sonhado antes por uma criança? Primitivo era um anarquista e tinha contato com outros anarquistas na Europa e na América Latina. A Revolução Operária seria mundial ou não seria? Se o pai ou a mãe dele pediram para ele parar com aquela história, a gente não sabe, mas a gente sabe que ele não parou. E temendo que aquela agitação pudesse levar a uma deportação da família inteira, os Soares decidiram sair do Brasil. Maria Antônia viveu 3 anos na Argentina, onde seu irmão foi novamente preso, dessa vez por distribuir panfletos anarquistas. Primitivo escrevia para jornais e se comunicava com células no Brasil, planejava greves onde quer que os trabalhadores fossem oprimidos, o que naquela época e em todas as épocas significava em todo lugar. Quando a ameaça de deportação ficou mais séria, a família Soares voltou para o Brasil, primeiro para Santos, depois de novo para São Paulo. Eles se instalaram no bairro da Moca, o coração da vida operária na cidade. José, o pai, um tempo depois morreu. Com a instabilidade na vida do irmão, o caminho natural para Maria Antônia e para a irmã mais nova dela já parecia traçado.
Era o mesmo caminho traçado para todos os imigrantes que não tinham nascido em uma família de posses. Era um caminho descrito com todas as letras nos anúncios que estavam em todos os jornais, em todas as línguas possíveis. Bambini e ragazzi, niños e ninhas, menores. Todos os donos das fábricas de São Paulo queriam contratar crianças. E o que os donos das fábricas queriam, os donos das fábricas conseguiam. Quando você pesquisa a vida de alguém que viveu há mais de 100 anos, você tem que se acostumar com algumas frustrações. Você tem que saber lidar com os limites dos registros que você encontra. A gente sabe muita coisa sobre a vida dessa menina operária, mas não sabe tanto quanto gostaria. A gente sabe que Maria Antônia começou a escrever artigos nos jornais anarquistas aos 14 anos, e neles ela conclamava os operários a se revoltarem contra os patrões. A gente sabe que aos 16 anos ela participou dos protestos contra a Primeira Guerra Mundial, em 1914. A gente sabe que nesse mesmo ano ela fundou o Centro Feminino de Jovens Idealistas e planejou ações para melhorar a vida das mulheres, que eram 33% da força de trabalho da indústria. A gente sabe que ela deu aula e ajudou a alfabetizar essas meninas e mulheres na casa onde ela morava, na Rua da Moca, 292A. A gente viu uma foto de Maria Antônia discursando no dia 1º de maio de 1915 na Praça da Sé, a única mulher no meio de todos os homens. E a gente sabe que aos 19 anos, Maria Antônia Soares participou da fundação do Comitê Popular de Agitação contra a Exploração de Crianças, um grupo que reunia trabalhadores e trabalhadoras das fábricas de São Paulo. Ela, que tinha sido uma criança operária, agora queria que nenhuma criança tivesse que ser operária. Ela queria que ninguém mais precisasse trocar a infância pela sobrevivência. Na ata de fundação do comitê também aparecem os nomes dos irmãos e da mãe dela. E outra coisa que a gente sabe é que o ano de 1917 foi o ano em que São Paulo entrou de vez no século XX. Porque foi no dia 9 de junho daquele ano que cerca de 400 operários do Cotonifício Cresp não aceitaram um prolongamento da jornada de trabalho sem aumento de salários. Eles eram a força da fábrica mais rica e mais produtiva da cidade e resolveram entrar em greve. Eles não sabiam, mas hoje a gente sabe que aquela ação teria um impacto profundo na vida de todos os trabalhadores que viriam depois deles. E a maioria desses operários que entraram em greve eram mulheres e crianças. A polícia fez o que sempre faz nesses casos. Para defender o interesse do dono da fábrica, eles tentaram encontrar os líderes do movimento. A gente não sabe se eles encontraram. O que a gente sabe é que os 5 trabalhadores que foram caminhando até a delegacia do Brás negociar com a polícia eram, na verdade, 5 trabalhadoras. 5 mulheres operárias. Mas a gente não sabe o nome delas. Cavalos. As mulheres, os homens, as crianças, as centenas de operários em greve não estavam preparados para a tempestade produzida pela marcha dos cavalos no meio da manhã, a ferradura das patas em choque com o pavimento, a poeira se levantando no ar após a passagem deles. Se tinha cavalo, era sinal de que teria guerra. Quando o conde Rodolfo Henrico Cresp exigiu que a polícia tomasse uma atitude para resolver a greve no cotonifício, talvez ele soubesse que a resposta viria com 50 soldados montados em cavalos e outros 30 armados com fuzis. O próprio conde era um amante de cavalos e guardava dezenas deles atrás da fábrica, um terreno que anos mais tarde viraria um estádio de futebol. Os cavalos eram muito bem tratados, o que ninguém discutia, porque os cavalos são animais realmente impressionantes, ainda mais impressionantes quando são usados como armas. Mas mesmo sob a intimidação dos cavalos, os empregados do cotonifício Cresp já sabiam que eles não estavam sozinhos naquela luta. Eles estavam parados há um mês, e nesse tempo todo, outros setores das indústrias de São Paulo já tinham seguido o exemplo deles.
Trabalhadores que engarrafavam cervejas e refrigerantes para a Antártica tinham quebrado garrafas, exigindo o aumento de salário. Os tecelões da fábrica Labor pararam durante uma semana e conseguiram não apenas aumento de salário, mas também redução de jornada. Inspirados por essa vitória, marceneiros, cocheiros e sapateiros de outros bairros também resolveram erguer os braços. Além de salários melhores e jornada menor, todos os grevistas exigiam mudanças no ambiente da fábrica, principalmente na relação entre os chefes, as mulheres e as crianças. Os donos das fábricas usavam o trabalho infantil como uma forma de achatar o salário de todos. Se um homem adulto não aceitasse o salário de miséria oferecido, tudo bem, sempre haveria uma mulher ou uma criança para desempenhar a mesma função por uma fração disso. O conde Rodolfo Crespi tinha 4 filhos, o mais novo deles com 8 anos. O conde Crespi ouviu as exigências e deu de ombros. No dia 9 de julho daquele ano, enquanto milhares de crianças protestavam pela cidade e tentavam convencer os outros operários a se juntarem à greve, elas foram perseguidas de perto por cavalos da polícia. Na frente da fábrica Mariângela, que pertencia a outro conde, o conde Francisco Matarazzo, os grevistas tentaram convencer os operários a não voltar ao trabalho depois da pausa do almoço. Os cavalos da polícia entraram em ação. Ferro contra o pavimento. Quando a poeira e as pedras cobriram o ar, um estampido maior que os outros ecoou na frente da fábrica. O tiro acertou o operário José Martinez na barriga. Ele tinha 21 anos. O cortejo fúnebre, 2 dias depois, levou 10.000 trabalhadores às ruas do centro de São Paulo. O caixão puxado pelos braços dos operários, um dia frio e de chuva, segundo o relato dos jornais. E esse anarquista espanhol, que tinha chegado ao Brasil alguns anos antes, virou um símbolo da violência daqueles dias. Maria Antônia Soares discursou no enterro. E outros trabalhadores traduziram a revolta em gestos mais duros. Quem ainda estava trabalhando decidiu parar. Quem já estava parado decidiu invadir as fábricas. Quem encontrava um policial na rua atirava pedras. Quem não tinha pedras usava as próprias mãos. O leite deixou de chegar na porta das casas porque os engarrafadores do leite estavam em greve. O pão deixou de ser assado porque a fábrica de farinha tinha sido saqueada. Os teatros e os cinemas adiaram a programação. Ninguém tinha como saber o motivo porque os trabalhadores da gráfica também estavam em greve. Os empregados do comércio não tinham como chegar ao trabalho, porque as crianças operárias estavam entrando nos bondes e fazendo todos os passageiros saltarem. Os historiadores calculam que cerca de 100.000 trabalhadores participaram de algum movimento grevista durante aquela semana. São Paulo tinha 500.000 habitantes. Em pleno inverno, a cidade sentiu o calor que emanava do interior das fábricas. O governo destacou regimentos do exército do interior para conter os tumultos na capital, mas a cavalaria não conseguia investir contra a multidão porque os cavalos derrapavam em rolhas de cortiça que os operários jogavam nas ruas do centro. Isso não impedia um grupo de policiais de atirar a esmo em pessoas que jogavam bilhar em um café frequentado por trabalhadores. A violência da reação da polícia causou uma onda de solidariedade na opinião pública, que passou por lado dos grevistas. Os operários enfatizavam nos protestos pautas que abraçavam os anseios da maioria dos paulistanos, porque nem todos os paulistanos passavam os dias respirando filamentos de algodão nas fábricas, mas a maioria dos paulistanos sofria com a alta nos preços dos mercados e a maioria deles se sensibilizava com o sofrimento das crianças trabalhadoras. Depois que o centro da cidade já tinha virado um campo de batalha, alguns industriais começaram a dar passos atrás e aceitar as reivindicações dos operários. Mas o conde Rodolfo Crespi se manteve duro na intransigência. Ele até admitia conceder um aumento no salário de alguns setores, mas ele exigia a demissão dos líderes do movimento.
o impasse se manteve. O governo proibiu reuniões públicas e aconselhou a população a ficar em casa. O exército estocou armas e munições em praças espalhadas pela cidade. A Marinha mandou o cruzador República e o destroyer Mato Grosso em direção ao litoral de Santos. No Congresso, os parlamentares aumentaram o tom de voz, exigindo um ponto final no caos em São Paulo. Venceslau Braz, o presidente da República, não sabia o que fazer. Mas a polícia de São Paulo sabia. O pedreiro Nicola Salerno foi assassinado por policiais na Rua Augusta enquanto tentava impedir um bonde de circular. Um jornal descreveu o crime como uma execução. Ele tinha 28 anos. Eduarda Binda, a filha de um operário identificado apenas como primo, morreu depois de receber um tiro de carabina na calçada de sua casa, na Barra Funda. Ela tinha 12 anos. Uma comissão de jornalistas se prontificou a mediar um acordo entre patrões e operários. No dia 16 de julho, uma segunda-feira, depois de 3 grandes assembleias na Lapa, no Brás e no Ipiranga, os trabalhadores aceitaram uma proposta dos patrões e votaram pelo fim da greve. Os grevistas conseguiram um aumento de salário, uma jornada de trabalho menor e algumas melhorias nas condições das fábricas, melhorias que foram negociadas caso a caso. Mas a principal vitória do movimento foi o direito de sindicalização, que vinha sendo ameaçado pelos industriais. Depois do fim da greve, os trabalhadores conseguiram a promessa de que não seriam demitidos caso eles se mantivessem nas associações e ligas operárias que tinham sido fundadas. Esse foi o começo de uma organização que anos depois garantiria outros direitos para os trabalhadores. Eduarda Binda, Nicola Salerno e José Martinez são os únicos nomes que a gente conhece entre os mortos da greve geral de 1917. Mas os historiadores acreditam que outras pessoas perderam a vida naquela semana. Eles se baseiam em denúncias que os jornais da época publicaram. Uma mulher foi morta à espada enquanto carregava um saco de farinha saqueado. Um tenente foi linchado por moradores quando foi flagrado espancando uma trabalhadora. Centenas de operários foram presos e muitos teriam sido deixados sem água e comida na prisão. Outros tantos teriam sido espancados até a morte. A questão dos desaparecidos na greve ocupou a imprensa nos meses seguintes, mas nenhum outro nome pôde ser confirmado, pelo menos oficialmente. A maioria dos que sumiram eram estrangeiros pobres, recém-chegados ao Brasil. Muitos eram solteiros, não tinham amigos nem parentes. No dia 22 de julho, uma semana depois do fim da greve, o jornal Fanfula, escrito em italiano, publicou uma denúncia. Na quadra 139 do cemitério do Araçá, a polícia cavou 210 covas e nelas despejou os corpos de operários grevistas, corpos que os vizinhos tinham visto sendo carregados durante toda a semana, no vai e vem de carros dos bombeiros e da própria polícia. Mas quando esses curiosos tentaram se aproximar para saber quem eram essas pessoas enterradas sem roupas no meio da noite, eles eram imediatamente repelidos pelos policiais. E os policiais estavam todos montados em cavalos. Eu queria de verdade, que a história da greve geral de 1917 fosse uma história com final feliz. Mas as histórias reais nem sempre combinam com esse tipo de final. As histórias protagonizadas pelo tipo de gente que protagonizou a greve de 17 geralmente têm outro tipo de final. Quando as operárias e as crianças do cotonifício Cresp interromperam a produção de tecido naquela manhã de julho, no começo do século passado, elas queriam também interromper a lógica da exploração da vida e dos corpos delas. Mas depois da greve, as crianças e as mulheres continuaram nas fábricas.
Porque onde mais elas podiam estar? Elas continuaram trabalhando mais do que gostariam e continuaram ganhando menos do que mereciam. Elas continuaram se arriscando no meio daquele emaranhado de metal e fios, e escorregando no óleo que escorria dos motores, e inspirando microfios de algodão praticamente invisíveis, embora a consequência de todas aquelas horas insalubres fosse muito visível no rosto e no corpo delas. As leis que proibiam o trabalho infantil já existiam, mas elas só seriam levadas a sério muitos anos depois. Naquelas primeiras décadas do século XX, essas leis eram letra morta, e no arrepio delas, centenas de milhares de crianças foram jogadas dentro das engrenagens sangrentas do capitalismo. Pense em Daniel Cacciolito, porque Daniel Cacciolito era como ele era conhecido, embora na certidão de nascimento dele constasse outro nome, Damiano. Mas enquanto você está lavando louça, ou correndo na esteira, na academia, ou indo buscar seus filhos na escola, enquanto você estiver fazendo o que você geralmente faz, pense nele. Pense nesse menino de 15 anos que não podia perder o emprego na fábrica Penteado. Ele não podia perder o emprego porque não apenas ele, mas também a mãe dele e os irmãos dele dependiam do salário que ele recebia lá. E a família Cacciolito dependia ainda mais desse salário desde que o pai de Daniel foi morto por um colega enquanto trabalhava como guarda da fábrica Matarazzo. Saiba você que Daniel era desde então o que se chamava naquela época de arrimo de família. E lembre que ele tinha 15 anos. No dia 25 de outubro de 1922, o arrimo da família Cacciolito sentiu uma dor de dente insuportável. Perto das 10 horas da noite, Daniel pediu ao supervisor da fábrica para ir embora mais cedo. O supervisor não permitiu. Ele nunca permitia. Como assim sair mais cedo? Então, cansado, depois de um dia inteiro de trabalho e de dor, Daniel Cacciolito foi deitar em uma pilha de trapos mais afastada. Ele acabou dormindo. Quando o turno acabou, os operários foram esvaziando a fábrica, e ninguém deu pela falta dele. E o silêncio tomou conta da fábrica Penteado. A fábrica que era a origem da riqueza do conde Armando Álvares Penteado, um dos homens mais poderosos da cidade e também um dos mais ricos do país. Um nome que batiza até hoje uma das universidades mais caras de São Paulo, em um dos bairros mais nobres da cidade. E o silêncio na fábrica Penteado naquela noite só foi quebrado quando os seguranças fecharam o portão e não notaram que Daniel ainda estava lá. E soltaram os 8 cachorros. E os 8 cachorros encontraram Daniel dormindo. E o Daniel talvez nunca tenha se dado conta do que aconteceu. 8 cachorros e um menino que não devia estar ali. Os operários lançaram um manifesto no dia do enterro. O que aconteceu na fábrica foi descrito nas páginas dos jornais como um crime horripilante. E os jornais exigiram que os empresários tirassem as crianças da indústria de uma vez por todas. Mas no dia do enterro de Daniel, os teares da fábrica Penteado, os motores do cotonifício Cresp e todas as máquinas das indústrias de Matarazzo continuaram rodando, produzindo ao mesmo tempo riqueza e tragédia. Naquela que seria a maior cidade do país, as fábricas não podiam parar. Esse episódio do Carrapato foi escrito, gravado e editado por mim, Adriano Wilson, em outubro de 2024. Para quem não sabe, eu moro aqui em São Paulo, bem perto do prédio onde funcionava a fábrica Cresp. Ele continua lá, hoje é um supermercado. E a história das mulheres e das crianças que trabalhavam lá
e que tiveram à frente da greve de 17 tem me feito pensar muito também sobre a nossa situação hoje, né? Nesse momento que a gente está perdendo tanta coisa, com tantas derrotas em vários lugares, saber o que essas pessoas que vieram antes da gente conseguiram e conhecer como elas conseguiram, às vezes vivendo uma situação até mais difícil, mais desfavorável do que a nossa, também me ajuda a me inspirar um pouco nas batalhas que a gente tem que travar hoje. Para escrever o texto do episódio hoje, como sempre, eu consultei jornais da época e também consultei pesquisas acadêmicas sobre o tema, como a Beatriz Rodrigues Silvério, que escreveu a biografia da Maria Antônia Soares, também a Cristina Lopreato, a Edilene Toledo e o Luigi Biondi, que escreveram teses e livros sobre a greve de 17, foram meus guias aí nesse assunto. Além da Esmeralda Moura, que eu conheci no livro da Mari Del Priore, a História das Crianças no Brasil. Foi a Esmeralda que encontrou os registros das violências contra as crianças trabalhadoras que eu mencionei no começo do episódio. É claro que se o texto desse episódio tem algum mérito, parte dele é também dos pesquisadores que me ajudaram. E se ele tem algum erro, claro, a culpa é toda minha. Se você encontrar algum erro, você pode me procurar pelo adrianowilson@gmail.com ou nas redes sociais, sempre Adriano Wilson. Caso haja algum erro, eu corrijo no próximo episódio. Muito obrigado aos amigos que têm apoiado o podcast no Apoia-se ou na Aurelo. A ajuda de vocês significa muito para mim, muito, muito obrigado de coração. E também queria agradecer a todo mundo que está divulgando o podcast aí, seja nas redes sociais, seja no boca a boca, na mesa do bar, para os amigos, no WhatsApp. Isso é muito importante se a gente quiser fazer esse podcast crescer e chegar em mais gente. Se quiserem falar comigo, você já sabe onde me encontrar. Um beijo e a gente se ouve em breve.